Boa noite a todos e todas. Aulas do dia 11 de março de 2022. Hoje faz exatamente 2 anos que eu dei a minha última aula presencial. Era com a turma do quinto período de pedagogia. Nesse dia 11 de março, a gente fez o segundo encontro do ano e foi a última aula presencial em que eu trabalhei na UEG de Inhumas. Tá bom, então sejam bem-vindos à aula do dia 11, ainda virtual. Hoje teremos seminário de obras literárias da literatura portuguesa. A obra é Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, com o grupo 4 e o grupo 7. E a palavra está com vocês. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos trazer algumas contribuições, sobre o livro Amor de Perdição, do autor Camilo Castelo Branco. Nosso grupo é constituído pela Carolina, Viviane, eu, Giovana Ravesh e Sara Pereira. Nós vamos falar um pouquinho agora a respeito da biografia do autor. Então, Camilo Pereira Botelho Castelo Branco, ele nasceu em Lisboa em 16 de março de 1825, e ele perdeu seus pais muito cedo. Ele perdeu sua mãe com apenas 1 ano de idade e o seu pai aos 10 anos de idade. Ele casou-se aos 16 anos, mas esse casamento não teve uma durabilidade longa, Durou apenas 1 ano, e após deixar sua esposa, ele tentou cursar medicina em Porto, no ano de 1844, e direito em Coimbra, em 1845. Então, para se sustentar, ele cursou o jornalismo em Porto e ele tornou-se religioso e entrou para um seminário. Ele se apaixonou por Ana Plácido, que era casada com um comerciante, e ali esse amor, levou os dois à prisão por adultério no ano de 1861. Castelo Branco, ele fez de tudo para viver da literatura, mas infelizmente ele não teve uma vida econômica das melhores. E ele vai representar, ele teve uma grande representatividade em Portugal, representou de Portugal, diversas tendências mas ele foi um autor romântico. Após descobrir que ficaria cego, ele cometeu suicídio em São Miguel de Seide, aos 65 anos, e Castelo Branco, ele escreveu novelas de caráter folhetinesco, romances históricos e romances realistas. Boa noite, eu espero que estejam todos bem. Eu vou falar um pouquinho com vocês acerca do contexto histórico. Nesse contexto histórico, nós tivemos as revoluções liberais de 20, 30 e 48. Nessas revoluções, as forças em confronto eram as de conservação e as de transformação. As de conservação são as de restauração do antigo regime, eles queriam o absolutismo, e as de transformação, elas eram ligadas ao liberalismo e ao nacionalismo. Aí, em 1820, a Confederação Germânica, que seria a futura Alemanha, teve o movimento liberal e o movimento nacional, desencadearam o processo de unificação, derrotado pelas forças conservadoras. Na Grécia, teve a tentativa nacional de separar do Império Turco. Em Portugal, essa Revolução Liberal, ela consegue a volta da família real portuguesa, que estava no Brasil, para Portugal. Na Espanha, as forças liberais, elas ficam contra o domínio do absolutismo. Em alguns lugares, a restauração ela conseguiu derrotar essas forças rebeldes e revolucionárias. Então, essas revoluções elas começaram em 1830, mas elas seguiram, Aí começou em 1820 seguir. Aí a gente teve as revoluções em 1830 na França, na Bélgica, na Polônia, na Confederação Germânica, na Grécia, em Portugal e na Espanha, entrando em choque essas mesmas forças de conservação e de transformação. Aí, em 1848, nós temos uma grande novidade nas revoluções. Aí tem o liberalismo, que era uma força, o nacionalismo também, que já tinha se manifestado nas revoluções anteriores, e tem a grande novidade, que é também a presença do socialismo.
Também faz parte desse contexto histórico a implantação do liberalismo em Portugal, que o liberalismo ele começou a ganhar terreno em Portugal quando o regime absolutista do antigo regime entrou em crise. Aí essa crise prendia-se com a manutenção da preponderância social da nobreza, do exacerbado protagonismo da colônia brasileira relativa à metrópole e o caráter sagrado da realeza portuguesa. Aí o século XIX, né, ele é rico em teorias, e dentre elas se destacam o liberalismo, o nacionalismo, o socialismo e o pragmatismo. Agora também algumas curiosidades da obra. Camilo, ele escreveu a obra em 15 dias, quando ele estava preso por adultério em uma cadeia de porco. A obra ela é baseada em um caso verídico de um senhor que estava na mesma cadeia que o autor. O romance ele já foi adaptado para o cinema e para o teatro, chegando a ser inspiração para uma ópera em 1986. Esse romance ele foi o primeiro best-seller português e ele possui uma espécie de contraponto, que é o amor de salvação. Bom, agora falando um pouco sobre a cronotopia da obra. A Amor de Perdição, ela foi escrita, como a Ana disse, 15 dias lá na prisão, quando o Camilo estava preso por adultério. Eu acredito que a vida pessoal dele daria uma trama mais interessante que a obra, depois saber um pouco da biografia do autor. E só que no evento, na narrativa, no enredo, ela data de 1800 a 1807. Não dá para ter uma precisão certinha, mas no final do livro, conta que a história termina em março de 1807, quando o Simão Botelho ele parte para a Índia e morre lá. E quando inicia, não tem uma precisão certinha de data, mas pelo correr das datas e a história que termina, que dura praticamente 2 anos e 9 meses, gira em torno desse momento histórico, de 1800 e 1807. Então a história, dentro da narrativa, os Romão, eu estou usando como referência esse livro aqui, tá? Ele é de 1973. Dentro da narrativa, logo no início, já mostra um pouco como é Romão Botelho. Ele era defensor de ideias liberais e napoleônicas, antimonarquista, uma espécie de jacobino, que a gente lembra lá da Revolução Francesa. E isso deixa bem claro, então, o contexto da obra. Porque, tirando a citação do livro, e eu coloquei alguns grifos aí, que ele começa a narrar, e ele cita algumas figuras, como o Duque de Lafões, o Luís V de Souza, que mais tarde se tornou Visconde de Balsemão, e todas, eu pesquisando, são coisas verídicas, que realmente essas figuras existiam na história, e tanto é que o Duque de Lafões, ele realmente propunha essa neutralidade de Portugal aí, naquela disputa de guerras, então ele propunha essa neutralidade de Portugal, então tudo isso que o Simão Botelho, ele fala lá, acontece de fato na história. Tanto é que essas figuras que eu trouxe aqui, né, ela, para vocês verem quem eram elas de fato, o Antônio de Araújo Azevedo, e você pode ver pela data de nascimento e morte, que realmente condizem com a data do livro assim, da história do livro, da narrativa, não do período em que ele foi escrito e lançado. E aqui também o autor, lá dentro da narrativa, o Simão Botelho, ele cita esse acontecimento, a Guerra das Laranjas. Lá ele não fala Guerra das Laranjas, mas quando eu pesquisei lá sobre a neutralidade da guerra, ou a neutralidade de Portugal na guerra, é esse episódio aqui. Porque chama de Guerra das Laranjas, porque realmente Portugal ficou neutro e não teve participação nenhuma naquela disputa ali entre outros países da Europa. Então ele cita lá, e é esse episódio. E aqui, de novo, o Simão lá falando, e tanto é que ele briga num botequinho lá, por causa que ele era muito visionário, então ele realmente era antimonarquista. E lá, dentro da obra, pode ver que a citação dele, ele cita essas figuras, igual Mirabeau, Dalton, Robespierre, são figuras marcantes na Revolução Francesa. E aí, como ele era esse espécie, né, de jacobino, tanto é que ele defendia Portugal.
Aí eu vou só falar de final, então. O filho do corregedor de Viseu defendia que Portugal devia regenerar-se num batismo de sangue para que a hidra dos tiranos não erguesse mais uma das suas 1000 cabeças sobre a dáva de Hércules popular. Porque ele não aceitava que Portugal seria neutro. Tudo condiz com a época de 1800 ali, 1799 também, e com a Revolução Francesa, e todas essas figuras existiram de fato e eram figuras marcantes na Revolução Francesa. Então, a cromatopia da obra, ela é assim, ele vive um período de 1800 ali, 1806, e ele cita essas figuras, esses acontecimentos que de fato existiram na época. Pode ser que o enredo ele fosse construído e citasse algumas figuras que não existissem, mas a nossa obra assim, casa muito o enredo com a história. Não, até mesmo a questão do Simão Botelho, de ter existido, porque no final da narrativa a gente vai descobrir que ele era tio do autor, né? Do autor do romance. Depois a gente vai discutir um pouco sobre isso. Agora, tratando um pouco da escola literária, como nós já falamos, é um romance, né? Pertence ao romantismo. Aí, falando de um modo geral, o romantismo em Portugal, ele surge em um contexto assim, de instabilidade política no país, que é marcado pela invasão francesa, dominação inglesa e a ausência do rei. O país ele foi tomado por revoltas que levaram à Guerra Civil Portuguesa. Então, nessa conjuntura, os autores românticos dessa primeira geração, que é de 1825 a 1840, como Almeida Garrett e Alexandre Herculano, eles tiveram a responsabilidade de, por meio de seus textos, despertar o sentimento de nacionalidade no povo lusitano. Aí a gente vem com a segunda geração romântica portuguesa, que é de 1840 a 1860. Aí abandonou a ideologia política de seus antecessores para produzir uma literatura de entretenimento, marcada pelo exagero sentimental, como se pode ver nas obras de Camilo Castelo Branco e Soares de Paz. A terceira geração, que é de 1860 a 1870, é a pré-realista e caracterizada pela temática social. É formada por autores como Júlio Diniz e Antero de Quental. Então, como já foi dito, o Amor de Perdição faz parte da escola literária chamada de ultrarromantismo de Portugal, ou mal do século, ou seja, é a segunda fase do romantismo nesse país. Os escritores dessa fase, eles usavam as características do romantismo exageradamente. Nós podemos dizer que Amor de Perdição é um Romeu e Julieta português, porque as histórias são semelhantes. Em ambas as obras, nós temos amores impossíveis de se concretizar, obstáculos, né, pessoas e cenário, rivalidade entre as famílias e morte encadeada do casal, né, que é o efeito dominó. É só uma coisa da Giovana falar do enredo, é interessante que nessa obra aqui tem 2 prefácios, um da primeira edição e um da quinta. E na primeira edição a obra ainda estava lá na segunda fase do romantismo, e aí ele fala que os leitores vão chorar ao ler essa história trágica que aconteceu com esses 2 jovens. Já na quinta edição, o prefácio, ele fala como já estava entrando ali o realismo. Ele fala que os leitores eles vão rir, porque é como se fosse uma piada, aquela história trágica ali, e como estava no realismo, a recepção seria outra dos leitores. Eu achei isso bem interessante. Aí essa segunda fase, né, do romantismo, elas têm algumas características. Eu vou falar um pouco sobre as principais. É a segunda fase do romantismo, também chamada de ultrarromantismo ou mal do século. Aí nós temos, por exemplo, o egocentrismo. Os autores dessa vertente, eles tendem a tematizar em suas obras os conflitos que são inerentes ao sujeito. Ou seja, essa literatura é voltada para o eu e não para o mundo. Tem também o exagero sentimental, que é uma das maneiras do egocentrismo romântico se manifestar nos romances e poemas dessa geração, que o amor ou a solidão, por exemplo, tem papel central para esses autores. Nós temos também o pessimismo, que, em geral, as personagens românticas elas são incompreendidas e seus sentimentos eles não costumam ser correspondidos. Então, tem essa espécie de descolamento entre o sujeito e o mundo, que passa a ser encarado como uma realidade degradada. Aí tem a tendência a fugir da realidade, que é descolar, né, dessa realidade, descrita dessa forma bem pessimista,
também é comum encontrado em poemas ou narrativas desse ultrarromantismo. Então, os personagens ou os eu líricos, eles têm aquele desejo, assim, de fugir da realidade pela morte, pelos sonhos, pela boemia ou pela loucura. Tem também a idealização do amor e da mulher, que ambos têm grande importância nessas obras. E, em geral, o sentimento é irrealizado, e a mulher é descrita enquanto amada, perfeita e inatingível. Então, nesses romances, é como se tivesse um abismo que impedisse a realização amorosa. São recorrentes essas temáticas, né, de amor, morte e saudade, e essa geração ela não estava mais comprometida com aquele papel ideológico, nacionalista da primeira geração, já que o país já atingia, né, essa estabilidade política. Então, o ultrarromantismo português ele é caracterizado por seu caráter de entretenimento da classe burguesa, leitor e consumidor das obras desse período, vistas pela crítica atual como obras de autores que se preocupavam mais com a forma do que com o conteúdo. Agora nós vamos trazer algumas contribuições sobre a diegese, ou o discurso narrativo. Essas contribuições vão ser baseadas, né, em... Giovana, aumenta o seu som um pouquinho, por favor. Tá bom? Tudo? Sim, então, bem melhor. Essas contribuições, elas são baseadas, né, em Edgar e Silva, e ele vai dizer que o romance, como narrativo, constrói informação sobre uma ação, sobre um processo ou uma sequência de eventos que são produzidos e suportados por personagens. Tal sequência de eventos pode ser construída e transmitida ao leitor segundo técnicas discursivas muito variáveis. E ele segue dizendo, né, que e se entendermos por diegese o significado do texto narrativo literário, torna-se óbvio que a diegese de um romance abrange personagens, eventos, objetos, um contexto temporal e um contexto espacial. Então, por isso mesmo, a história de um romance não é só constituída por uma sucessão de ações, mas também por retratos, por descrições de estados, de objetos, de meios geográficos e sociais, pela construção de uma determinada atmosfera. Então, nota-se que a diegese se faz a respeito da dimensão ficcional de uma narrativa e a realidade própria da narrativa. Um mundo ficcional, uma vida fictícia, a parte da realidade externa de quem lê. Portanto, é através do enredo da obra Amor de Perdição, da descrição das personagens, do espaço e da trama, que destaca a envoltura da diegese. Então, a diegese é esse sinônimo, né, de toda a narração. Agora nós vamos trazer os temas do enredo, né? A obra vai tratar. Amor, perdeu-se e morreu o amor. Antes, né, de a gente trazer o enredo, a história ela começa fazendo uma retrospectiva de 20 anos, ou seja, um recuo no tempo. Esse recuo no tempo, segundo Aguiar Silva, pode ser entendida como uma analepse. Então, a história ela inicia, né, fazendo essa retrospectiva. A analepse tem essas características, né? Voltar no tempo e contar essa história com essa retrospectiva. A obra ela constitui-se de introdução, 20 capítulos, episódios e uma conclusão. A introdução ela vai nos contar que um sobrinho de Simão Botelho acessa um livro de registros de prisões e vai descobrir que o Tiago havia sido preso por amor. No capítulo 1, Domingos Botelho casa-se com Dona Rita Preciosa em Lisboa, mas se muda para viver com seus 5 filhos. No capítulo 2, Simão ele vai se aproximar de Teresa de Albuquerque, sua vizinha rica e bela. Capítulo 3, Tadeu apressa a sua filha com seu primo, Baltazar Coutinho. Por meio de cartas, Teresa vai expor todo o ocorrido para Simão. Capítulo 5, Teresa decide encontrar Simão
Mas com medo, né, ela pede para que ele volte outro dia. Capítulo 6. Baltazar, ele monta uma emboscada para Simão. Capítulo 7, Simão vai sofrer grandes ferimentos. No 8, Mariana vai suplicar a Deus que traga a cura para Simão. Capítulo 9, Teresa vai escrever do convento para Simão. Capítulo 10, Simão fica sabendo sobre a partida de Teresa e quer se despedir. Capítulo 11, Domingos ele vai cumprir a prisão do filho. Capítulo 12, Simão vai ser condenado à forca. Capítulo 13, Teresa vai desejar a morte, né, ao souber da condenação do seu amado. Capítulo 15, para evitar a morte de Teresa, Tadeu vai pedir às autoridades o perdão de Simão. Capítulo 16, João da Cruz vai visitar Simão. Capítulo 17, no próximo slide, Simão vai receber com frieza a visita de um dos seus irmãos. Capítulo 17, João da Cruz vai morrer com um tiro. Capítulo 18, Mariana entrega a herança de seu pai a Simão. Capítulo 19, Teresa mais uma vez vai escrever cartas a Simão. E capítulo 20, Simão e Mariana vão para a Índia. E o livro, né, conclui-se com Simão vai ler a última carta de Teresa. Aqui nós trouxemos, né, os temas, cada capítulo explora, né, conta a história, e o grupo 2, né, vai contar toda essa história para nós. Bom, a personagem constitui um elemento estrutural e indispensável na narrativa romanesca. Sem personagem, ou pelo menos sem agente, como observa Roland Barthes, não existe verdadeira narrativa, cuja função e o significado das ações ocorrentes numa sintegmática narrativa dependem primordialmente da atribuição ou da referência dessas ações a uma personagem ou a um agente. Então, de acordo com a Aguiar Silva, a personagem é, em geral, apresentada através de um retrato, elemento relevante por isso mesmo na estrutura de tal romance. Este retrato, mais ou menos minucioso, mais ou menos sobrecarregado de dados semânticos, pode dizer a respeito à fisionomia, ao vestuário, ao temperamento, ao caráter, ao modo de vida, etc., da personagem causa. Então, para guiar estilo, as personagens do romance compreendem a personagem principal, o herói ou o protagonista, e personagens secundárias, de importância ficcional, funcional muito variável. E a gente vai ver um pouquinho de quais são os personagens da nossa obra. Aqui uma citação, ela é longa, mas eu creio que vai dar tempo, então eu vou ler. O protagonista representa na estrutura dos habitantes, os agentes que participam da ação narrativa, o núcleo ou ponto cardeal por onde passam os vetores que configuram funcionalmente as outras personagens. Então é como se fosse o enredo girasse em torno do protagonista. Pois é em relação a ele, aos valores que ele consubstancia, aos eventos que ele provoca, que ele suporta, que se define o deuterangonista, que seria a figura contrária, a personagem secundária mais relevante, seria, no caso, o antagonista. A personagem que se opõe à personagem principal e que em muitos textos coincide com o deuterangonista, e os comparsas, personagens acessórios do episódio, que aquelas seria as terceiras, né, personagens ali que faz parte do enredo, mas não são tão importantes como o protagonista e o deuteratonista, que no nosso caso ali fica bem evidente que são os pais, que são rivais dos jovens. Então os jovens são os protagonistas e os pais deles são realmente os antagonistas, que eles tentam a todo custo evitar a união dos dois. Então, Simão Antônio Botelho Castelo Branco é o protagonista da história. É um jovem de personalidade forte, temperamento sanguinário, violento e briguento. E na hora lá da emboscada, ele não recuou em nenhum momento. Ele queria porque queria matar o Baltazar Coutinho, não estava nem aí. Então ele era bem briguento. No entanto, ele muda de postura ao se apaixonar pela vizinha Teresa Albuquerque. Teresa Clementina de Albuquerque também, né, protagoniza
A narrativa juntamente com Simão Botelho é uma menina de 15 anos que se apaixona por Simão, luta firmemente pelo amor perante um pai severo e autoritário que quer casá-la com um primo. Esse pai, gente, tenta evitar essa união e coloca ela no convento, que ela, a Teresa, ela exprime na fala que não tava assim, um convento não impedir o amor dela por Simão, não impedir que ela se deixasse de apaixonar por ela, nem que ela morreria no convento. Ela é bem explícita com o pai dela nessa questão. E a Mariana, gente, é um triângulo amoroso aqui. Então, é uma moça pobre e do campo, que nutre uma paixão não correspondida por Simão Botelho, ele deixa isso bem claro, e por isso faz tudo por ele. É aquela pessoa que doa totalmente, até ajudá-la no amor proibido com Teresa do Albuquerque, ela ajuda, levando as cartas do outro, que estava na prisão, e ela no convento. Baltazar Coutinho é o nosso vilão da história, primo de Teresa, junta-se ao tio, que é dissimulado, moralista, hipócrita e oportunista. E juntos encomendam a morte de Simão. Domingos Botelho é o pai de Simão, totalmente contra o amor do filho por Teresa. O principal motivo é ela ser filha do seu rival, Saldanha de Albuquerque. Esse é o motivo. Saldanha de Albuquerque, pai de Teresa, que também é contra o seu amor por Simão, e quando descobre esse romance, trata de arranjar o casamento dela com o primo Baltazar. E ele tenta arranjar isso bem rápido. Tipo assim, casou, acabou. O João da Cruz é o pai da Mariana, é um homem equilibrado, sensato, é o único que apresenta traços realistas na obra. Ele é ferreiro, mas torna-se assassino após uma briga. Ele vai matar os comparsas ali do Baltazar Coutinho, que tinha armado uma emboscada para matar o Simão. Ele torna ali assassino. O legal dessa parte é que um fica vivo e aí o Simão fala para deixar ele vivo. Aí ele fala que não pode deixar ele é uma testemunha. E ele fala que estava ali, o comparsa, falou que não ia contar nada, mas ele não acredita. Aí quando eles vão embora, ele volta lá e termina e mata ele. Agora, análise literária. O tempo. Ao contrário do tempo objetivo da diegese, o tempo do discurso narrativo ele é de difícil medição. É o que a gente tenta ali da narrativa medir com precisão quanto tempo que aconteceu, mas muitos romances eles não trazem essa medição exata. Há os encontros entre a ordem dos acontecimentos no plano da diegese e a ordem porque aparece na agora eu acho que é aquele cara lá. Daremos a designação de anacronismo, que é o que a Giovana citou, e agora a gente vai ver um pouco sobre isso. A história se passa nos séculos XVIII e XIX. A ação da novela é narrada de forma linear, relatando-se os acontecimentos por ordem cronológica. Então, depois dessa anacronia de 20 anos no passado, porque o autor começa no capítulo 1, fazendo uma retrospectiva de toda a família de Simão Botelho. Ele começa ali em 1780, então é 20 anos praticamente no passado. Ele vai falar quem que era Simão Botelho, quem era o pai, filho de quem, o avô, a mãe. E aí ele vai contar toda essa família dele há 20 anos atrás. Então, isso é uma espécie de anacronia, é um recuo no tempo, que no nosso caso, como é voltar para o passado, é chamado de analepse. Tirando isso, seguindo o capítulo 2, desculpa que é o cachorro do vizinho, a gente não precisa atrapalhar. Tirando esse capítulo 2, a história já começa a ser linear, então é narrado ali o passar do tempo do relógio. Então, assim, algumas citações, eram 10 horas, 3/4, Teresa correr ao fundo do quintal, abrir a porta e, como não disse alguém, tornou de corrida para trás. Aí começa todo esse tempo do relógio, esse tempo cronológico. 3 dias seguintes, e até no final mesmo narra bem o tempo do relógio, a data e o ano que o Simão morreu. Ao cabo de 19, aqui tem mais meses, ao cabo de 19 meses de cárcere, e aqui cita exatamente o tempo que ele ficou trancado, 19 meses de cárcere. Por isso que dá para a gente medir um tempo da narrativa, porque eles vão dando esses indícios de tempo. Aqui depois ele cita, depois contaram-me o que ela penara em 2 anos e 9 meses naquele mosteiro. A Teresa, ela passa por 3 tipos de convento, e nesses 3 tipos de convento, um em Porto, um foi em Monchique
ela fica 2 anos e 9 meses. O tempo psicológico ele é o contrário daquele tempo cronológico, é o tempo individual, porque ele não é igual, né, para todo mundo. Ele é diferente de pessoa para pessoa, personagem para personagem. E esse tempo a gente percebe na narrativa na hora que eles escrevem as cartas e você não sabe ali o tempo que levou para o personagem fazer aquela reflexão. E aqui tem um exemplo. Então, o tempo psicológico também se manifesta no período de reflexão dos personagens ou na espera da correspondência. E aqui tem um exemplo onde Mariana corre, veloz, e repetindo o recado na cabeça dela para ela não esquecer. Então, esse tempo a gente não sabe que tempo que é. É um tempo individual, é um tempo psicológico. Bom, a espécie de anacronia, constituída por recuo no tempo, dá-se em geral a designação de flashback e daremos nós seguidos a terminologia geral de a denominação de analética, como eu falei lá atrás. Por exemplo, quando no capítulo 1 se dá conta de antecedentes da família de Simão. Aqui tem só um trecho, mas o capítulo 1 todinho, o autor faz essa analética. Domingos José Correia Botelho de Mesquita e Menezes, fidalgo de linhagem e um dos mais antigos solarengos de Vila Real de Trás-os-Montes, era em 1779 juiz de fora de Cascais. E nesse mesmo ano casara com uma dama do Paço, Dona Rita Teresa Margarida Preciosa da Veiga Caldeirão Castelo Branco, filha de um capitão de cavalos, neta de outro Antônio de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva, tem notável por sua hierarquia, como por naquele tempo, precioso livro acerca da arte de guerra. Aí aqui tem a data, que vocês percebem que o autor conta a linhagem lá de Simão e volta esses 20 anos antes. Noções de espaço e descrição, né? Segundo a Guiara Silva, a descrição é um elemento pessoal privilegiado de que o narrador dispõe para produzir o efeito real a que se refere lá. E por isso mesmo os indícios e sobretudo as informações da diegese se encontram com tanta frequência e com tanta relevância nas descrições. O espaço, numa mescla inescrutável de parâmetros físicos, psíquicos e ideológicos, pode ser representado como locus amoris e locus horrendos. Isso aqui é bem interessante, porque o locus horrendo, ele expressa, é uma expressão latina, né, que significa lugar horrível, que é o oposto ao locus aminos, que consiste na descrição da paisagem sombria, isolada, lúgubre, inquietante, decadente, que a natureza se expressa em seu estado selvagem e também na valorização da sensibilidade individual, do real e do sonho. Os elementos mais recorrentes na descrição do locus horrendo são, entre outros, as cavernas, as grutas, as ruínas, as árvores expedidas, a noite, o pôr do sol, o pessimismo, as paixões exacerbadas, do gosto pela solidão, sendo o outono e inverno as estações do ano preferida. Em muitos romances, as descrições são portadoras de conotações que seguram um espaço eufórico ou disfórico, idílico ou trágico, que é inseparável das personagens, do acontecimento, da mundividência plasmada da diegese. O espaço se mescla inexplicável de parâmetros físicos, ideológicos, aí aquela citação, né, que eu já li. E lá no nosso romance, o espaço é o que acontece mais ali, está bem presente, é o convento, a prisão e o degredo para as índias. Praticamente, esse é o espaço. Esse espaço ele representa um caráter maléfico e desagradável, tanto para Teresa lá no convento, quanto para Simão dentro do cárcere. Visto que em ambos gera aflição, melancolia, e que mais tarde também afeta a saúde de Teresa de Albuquerque, e aí ela acaba adoecendo e morrendo. A natureza é um espaço típico do romance, também é claro que aparece, só que é bem pouco, quando Simão encontra seus momentos de paz e inspiração para redigir suas cartas de amor para Teresa. A história se passa predominantemente em Portugal, Monchique, que é uma vila portuguesa dos distritos, para esses lugares, eles realmente existem todos, Viseu, Porto, Coimbra, e aqui tem alguns exemplos na obra onde eles citam esses espaços físicos. Eu não vou ler, porque é só a título de exemplo. Então, Viseu é uma cidade portuguesa lá do distrito homônimo, situada na província da Beira Alta, região centro-sul. E
Porto, também é outra cidade costeira. Lá tem até uma estátua de amor e perdição, no Campo Martírio da Pátria. Esse aqui, gente, é o único convento, o convento de Monchique, que realmente existe. E existiu, porque como na obra cita os dois outros conventos, eles não existiam em Porto, nem lá em Viseu. Agora esse aqui sim. Tanto é que isso aí é a ruína do convento de Monchique. A gente deixa até aqui, para quem quiser saber mais sobre essas ruínas. É bem interessante. E lá fica, né, a referência dessas ruínas com a obra do Camilo Castelo Branco e da Teresa de Albuquerque. Ah, tá. Quem estava aí? Que é isso, as referências. Entendi. Qualquer dúvida e questionamento pode falar. Ótimo. Excelente exposição de vocês, meninas, e o material também. E depois a gente volta a discutir, depois que os meninos terminarem a apresentação deles, a gente volta para fazer uma discussão geral, né? Muito bom. Então, assim, para a gente não ficar esticando o tempo, já os meninos podem entrar, continuar a discussão e depois a gente volta para falar de modo geral e responder perguntas. Então, já vou fechar meu microfone, pessoal. Ok. Só um minutinho, porque para mim tá carregando ainda aqui o slide por fim. Tá tranquilo. Enquanto isso, só para testar meu áudio, todos me ouvem bem? Sim. Ótimo. Tranquilo. Bom, agora foi. Dando continuidade à obra Amor de Perdição, a gente inicia contando um pouco da história, com alguns fatos mais destrinchados. As meninas já expuseram bem o enredo. Todavia, a obra é um tanto extensa, né? É difícil falar sobre todas as coisas aqui, obviamente, mas, em primeiro lugar, eu sugiro que quem gosta de romance e não teve a oportunidade de ler essa obra, leia. Porque, embora eu tenha achado algumas questões clichês, quem não gosta de muita coisa clichê, tem algumas questões clichês, mas, de modo geral, é um romance interessante, bem peculiar. E o romance, logo no início, o narrador ele passa então a contar a história da família de Simão Botelho. Ele começa destrinchando sobre a trajetória do pai de Simão, que se chamava Domingos Botelho, que era formado em Direito e que iniciou sua carreira em Lisboa, Portugal. A obra diz que ele, o pai de Simão, cai nas graças dos reis. Ele, na corte, ele se apaixona por uma moça chamada Maria Rita Castelo. E a história já foi após 10 anos de tentativa de aproximação e conquista. Eles se casam e já em 1801 estão morando em Viseu, na companhia de 3 filhas. Eles não tinham só essas 3 filhas, eles tinham 2 filhos também, que estudavam em Coimbra, que eram Manuel e Simão. Os caras são interessantes. O romance, ele se passa centralmente na cidade de Viseu, embora mude de cenário algumas vezes durante o desenrolar dos fatos. Até aqui já citei 2 cidades, por exemplo. E a narrativa, ela continua dizendo sobre a família de Simão, que é um dos protagonistas. Simão, ele é um dos protagonistas, mostrando os conflitos que o próprio Simão tinha com o pai, porque, como já foi dito pelos meninos, ele tinha um comportamento agressivo, movimentado pelos ideais da Revolução. Fazendo algumas pesquisas, alguns leitores até o apelidaram de Pitbull, porque ele tinha essa postura de brigão, de rebelde, jovenzinho, de certa forma é normal. Ele era esse jovem envolvido em defesas públicas, acadêmicas, visto que ele estudava na Universidade de Coimbra, e naquela época era uma universidade muito movimentada. Todavia, Simão, ele vai passar um tempo em Viseu, cidade em que sua família morava. E nesse período, seu pai ele percebe o comportamento modificado do filho e descobre que ele está apaixonado por sua vizinha. Então, ele era um cara rebelde, briguento, ou brigão, como queira, e de repente ele muda o comportamento.
E o pai percebe que isso acontece por causa da paixão entre Simão e Teresa. E o casal mantém a sua relação amorosa pelas janelas de seus quartos. Inclusive, eles se conheceram abrindo as janelas, né, um lado de cá, outro lado de lá, e eles se veem, eles começam a se relacionar. E mantém essa relação às escondidas, porque a família de Simão e de Teresa eram inimigas. E o motivo da briga das famílias era porque há muito tempo, né, as famílias tiveram desentendimento por motivos jurídicos, né, mas isso permaneceu incomodando até aquele tempo, por causa do orgulho deles, tanto do pai de Simão, a família de modo geral, quanto do pai de Teresa. Aí depois de um tempo, Simão ele retorna a Coimbra para concluir os estudos, se tornar um homem independente. Assim ele poderia voltar a Viseu e casar-se com a mulher que ele amava, como havia prometido para ela. Isso porque quando ele era aquele jovem, brigante, responsável, ele não se preocupava muito com isso. Essa é a ideia aqui que a Aura traz. Mas depois que ele se apaixona, ele tem essa mudança de postura, e aí ele quer voltar para Coimbra, concluir os estudos, ter dinheiro para então se casar-se. Eu acho que se todo jovem pensasse assim, talvez o divórcio até diminuiria. Mas enfim. Então o pai, na verdade, enquanto isso, Teresa se comunicava com Simão, mesmo tendo sido descoberta. Mas aí o pai de Teresa, ele descobriu, então ele arquiteta um casamento forçado entre o primo de Teresa, que morava distante, para se casar com a Teresa, só para impedir ela de se relacionar com Simão, que fazia parte da sua inimiga, que era a família de Botelho. E após sofrer muitas ameaças, Teresa ela envia uma carta para Simão por meio de uma mendiga, essa moça, e ela entregava as cartas, tocava as cartas para ajudá-los, contando tudo nas cartas. E Simão retorna escondido à cidade e fica hospedado na casa de João da Cruz. E esse João da Cruz ele era um sujeito que devia um favor ao pai de Simão, por causa de uma ajuda que ele tinha recebido há um tempo. E daí em diante, João se torna o braço direito de Simão. Ele tem Simão como o seu filho, entre aspas, por causa dessa dívida que ele tinha com o pai de Simão. Simão ele fica escondido porque ele sabia que se ele chegasse diante de Teresa, o pai dela se revoltaria e, portanto, tentaria mais uma vez destruir o relacionamento dos dois. Continuando a história, pessoal, em certo momento, o Simão Botelho ele marca um encontro com a Teresa, né, e conversa com ela, marca um encontro com ela, e o Baltazar Coutinho, que é o primo da Teresa, que tem intenção de se casar com ela, descobre o combinado do Simão Botelho mais a Teresa, e ele planeja então matar o Simão, conforme a Sara havia comentado agora há pouco. O Baltazar ele convoca algumas pessoas, pega essas pessoas e faz uma emboscada para o Simão. Quando encontra o Simão, eles entram em batalha, né? O nosso pitbull ele é bom de briga, mas ele acaba sendo ferido ali na briga e tal. Nessa ocasião também o João da Cruz, né, que é o fiel escudeiro ali do Simão Botelho, mata, enfim, as pessoas, né? Mata ali os comparses do Baltazar. Depois de matá-los, né? O Simão vai para a casa do João da Cruz, né? Ele vai ser lá ele vai ficar aos cuidados da filha do João da Cruz, que é a Mariana, ela é enfermeira. E só para fazer uma ressalva, eu acho que a Sara também comentou, o Simão ele fica assim um pouco receoso, né, do comportamento do João da Cruz, porque o João da Cruz ele foi bem pragmático, né? Ele voltou para matar o pessoal, ele até fica um pouco assim receoso, embora fosse aí um rapaz meio brigão. Mas continuando aqui, sob os cuidados da Mariana, que é uma enfermeira, ela acaba por se apaixonar por ele. Ela é um pouco mais velha, mas ela se apaixona pelo Simão, ali cuidando dele. Mas o Simão ele deixa bem claro que o coração dele é de outra pessoa, né? Ele tem o maior interesse ali na Teresa. Mas a Mariana ela continua ali, assim, ainda assim, mesmo amando, ela dedica o seu amor a ele, mesmo sabendo que ele dedica o coração dele a outra pessoa.
e para ela vai ficando assim mesmo, ela se contenta com isso. Inclusive, em várias ocasiões, semelhantemente à mendiga, a mendiga, ela ajuda no processo de interação ali, de comunicação, né, de levar a carta e tudo mais, entre aspas, aqui o pombo correio, da história, do relacionamento entre Simão e Teresa. Então, ela fica ali, né, nesse processo de auxílio, mesmo amando, né, e quando nós chamamos aí de triângulo amoroso, algumas pessoas, né, fazem algum comentário de que talvez aquele, eu não sei se é Assis ou Lobato, do triângulo amoroso, eu até me esqueci quem é o autor, desculpem, mas faz relação, sabe, referência aí a essa questão desse triângulo amoroso, né, Simão, que ama Mariana, que ama Simão, que ama Teresa, né, uma coisinha bem interessante. Depois de todo esse ocorrido, nós temos aí um pouco mais à frente a ida da Teresa para o convento. Lá nesse convento tem algumas, a Teresa, ela evidencia alguns, entre aspas, podres da igreja, né, alguns acontecimentos ali dentro, corrupção, entre outras coisas. E em dado momento, mais à frente na história, a Teresa, ela vai ser transferida de um convento para o outro. E nesse processo de transferência, o Simão, ele possui a intenção, né? Ele se organiza para raptar Teresa e então fugir com ela e os dois morarem juntos, viverem o seu amor ali e tudo mais no paraíso, enfim, né? Viver a sua felicidade nesse amor. Contudo, o Baltazar, mais uma vez, aparece na história. Nessa ocasião, ele entra e briga ali com o Simão. Ele pega no pescoço do Simão. A descrição é muito interessante, eu até me empolguei bastante ali nessa ocasião, foi bem interessantezinho. O Simão, ele pega o cara pelo pescoço, aliás, o Baltazar pega o Simão pelo pescoço, vai enforcar ele, estrangular ele, só que aí o Simão retira uma arma e dá um tiro bem na cabeça do Baltazar, atira na cabeça dele. Devido a isso, o Simão, ele vai preso, né, ele fica preso ali, vai pra prisão, e ele é condenado à forca, né? O pai dele, inclusive, se recusa a ir lá e se organizar para retirar, já que o pai dele trabalhava ali naquele meio jurídico, né? Se recusa a ir lá, se organizar e retirar o filho dele, né? Desse fim terrível, entre aspas, né? Que é a forca. No entanto, quando o avô do Simão, ele vai, conversa com o pai do Simão, falando que na família deles não tinha tido esse tipo de mancha e tudo mais, e aí o pai do Simão, ele volta um pouco atrás, faz a sua organização jurídica ali, né, entra em contato com as pessoas de influência e a sentença do Simão, ela é mudada, alterada, ela é revogada. Ele deixa de ser sentenciado à forca e ele é sentenciado a viver em exílio na Índia, né, por 10 anos. Teresa, quando descobre isso, depois de um tempo, descobre sobre isso. Antes eu preciso fazer a ressalva da Mariana. A Mariana, coitada, ela, dentro da história, ela fica louca, fica meio doidona. Isso porque, ao desenrolar da história, nós temos um fato, né, que ocorre também ali, que é a morte do João da Cruz, que é o pai da Mariana. Ele é assassinado, conforme as meninas haviam ressaltado agora há pouco. Depois disso, a Mariana, ela pega a herança, ela vai lá, dedica a herança dela ao Simão. Na prisão, quando o Simão está preso, a Mariana, ela vai lá, ela fica cuidando dele, né? Apesar de Simão não dar atenção para ela, ela fica lá cuidando dele e tudo mais. E nesse período, assim, um pouco antes de ela ir cuidar dele, ela havia ficado louca, sabe? Bem depressiva e tal, por conta de todos os ocorridos, né, principalmente quando ficou sabendo da prisão, né, e da condenação do Simão, mas aí ela se recompõe e fica lá cuidando dele, né, ao lado dele. E nesse momento a gente já vai caminhando assim, bem pro finzinho do romance mesmo, bem pro finzinho. E aí, em dado momento, quando o Simão vai ser transferido, né, ele vai pegar uma embarcação, entrar num navio, uma embarcação, e vai a caminho da Índia, lá do porto onde ele estava, ele podia ver o convento em que a Teresa estava. A Teresa já estava bem doentinha, bem depauperada, né, desfalecida ali, e ela escreve uma carta. Inclusive, nós temos a intenção de fazer a leitura da carta, mas devido
devido ao tempo, nós não sabemos se fazemos a leitura agora da carta. Pode fazer a hora que vocês quiserem, o tempo está tranquilo. Tá tranquilo? Ótimo. Então, nós faremos a leitura agora há pouco da carta. Nesta carta, ela se despede do Simão, ela coloca lá, depois vocês verão, ela se despede dele, pega essa carta e entrega para o Simão. O Simão faz a leitura lá no porto, olha e vê a Teresa lá no convento, ela levanta a mãozinha com um lencinho e tal para finalizar e cai morta no chão, né? A doencinha do amor, ela morre né, pelo amor que ela sentia por ele, por conta da distância que fica dele e tudo mais, enfim, né? Esse amor aí que faz com que as pessoas percam até mesmo a vida, né? Interessante. Mas enfim, ela morre e quando ele vê isso, ele também fica bem tristonho, né? O Simão fica tristonho dentro do navio. Depois de alguns dias ele fica doente com essa mesma doença do amor aí da Teresa e ele morre. E ele morre dentro do navio. As pessoas, né? Os marinheiros que ali estavam pegam o corpo dele, enrolam e jogam dentro do mar. E aí a Mariana, ao ver o corpo do Simão no mar, né, jogado, ela suicida-se, né? Ela salta ali para dentro do mar também, abraça o corpo, uma cena até interessante também, abraça o corpo do Simão e junto a ele morre, né? Ela fica ali morta dentro do mar também, afogada e tal, né? Ela abraça o corpo dele. Interessante que assim acaba essa história, né? Nós temos faria a leitura agora então para vocês a última carta que a Teresa encaminhou para o Simão, né, já que as cartas elas possuem aí, um certo protagonismo dentro do romance. Dizia assim a carta: é já o meu espírito que te fala, Simão, a tua amiga morreu, a tua pobre Teresa, a hora em que leres esta carta, se Deus não me engana, está em descanso. Eu devia poupar-te a esta última tortura, não devia escrever-te, mas perdoa a tua esposa do céu a culpa, pela consolação que sinto em conversar contigo a esta hora final da minha noite de vida. Vovô não tem não, né? Quem te diria que eu morri, se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco, perderás de vista este mosteiro, correrás milhares de léguas e não acharás em parte alguma do mundo voz humana que te diga: infeliz, espera-te no outro mundo e pede ao Senhor que te resgate. Se tu pudesses iludir, meu amigo, querias antes pensar que eu ficava com a vida e com a esperança de ver-te na volta do degredo? Assim pode ser, mas ainda agora, neste solene momento, me domina a vontade de fazer sentir que eu não podia viver. Parece que a mesma infelicidade tem às vezes vaidade de mostrar que o é, até não poder ser mais. Quero que digas: está morta e morreu quando eu lhe tirei a última esperança. Isto não é queixar-me, Simão, não é. Talvez que eu pudesse resistir alguns dias à morte se tu ficasses, mas de um modo ou de outro era inevitável fechar os olhos quando se rompesse o último fio, este último que se está partindo, e eu mesmo o ouço partir. Não vão estas palavras acrescentar a tua pena. Deus me livre de ajuntar um remorso junto à tua saudade. Se eu pudesse ainda ver-te feliz neste mundo, se eu permitisse à alma minha esta visão, feliz tu, meu pobre condenado. Se o querer, o amor, agora te fazia injúria, julgando-te capaz de felicidade, tu morrerás de saudade se o clima do desterro te não matar ainda antes de sucumbires à dor do espírito. A vida era bela, Simão. Se a tivéssemos como tu pintavas nas tuas cartas, que li há pouco. Estou vendo a casinha que tu descrevias defronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. A tua imaginação passeava comigo às margens do Mondego. A hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu e a lua brilhava a água. Eu respondia com a mudez do coração ao teu silêncio e, animada por teu sorriso, inclinava a face ao teu seio, como se fosse
ao de minha mãe. Tudo isto li nas tuas cartas, e parece que cessa o despedaçar da agonia enquanto a alma se está recordando. Noutra carta, me falavas em triunfos e glórias e imortalidade do teu nome. Também eu ia, após a tua aspiração ou adiante dela, porque o maior quinhão dos teus prazeres de espírito queria eu que fosse meu. Era criança há 3 anos, Simão, e já entendia os teus anelos de glória e imaginava-os realizados como obra minha, se tu me dizias, como me dissesses muitas vezes, que não serias nada sem o estímulo do meu amor. Ó Simão, de que céu tão lindo caímos! A hora que te escrevo, tu estás para entrar na nau dos degradados, e eu na sepultura. Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança de há 3 anos? Poderias tu, com a esperança, com a desesperança e com a vida, Simão. Desculpe-me. Que importa morrer, se não podemos jamais ter nessa vida a nossa esperança de há 3 anos? Poderias tu, com a desesperança, com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes do dormir deram os escassos benefícios que Deus me concedia. A morte é mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, uma bem-aventurança para mim. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde tu irás aviventar o coração que a desgraça te esmagou, sem o conhecimento da imagem desta dócil mulher, que seguiu cegamente a estrela da tua malfada sorte? Tu nunca hás de amar, não, meu esposo. Terias pejo de ti mesmo, se uma vez visses passar rapidamente a minha sombra por diante dos teus olhos enxutos? Sofre ao coração da tua amiga essas derradeiras perguntas, a que tu responderás no alto mar, quando esta carta leres. Rompe amanhã. Vou ver a minha última aurora, a última dos meus 18 anos. Abençoado seja, Simão. Deus te proteja e te livre de uma agonia longa. Todas as minhas angústias lhe ofereço um desconto das tuas culpas. Se algumas impaciências a justiça divina me condena, oferece tu a Deus, meu amigo, os teus pedacimentos para que eu seja perdoada. Padecimentos, gente, desculpa. Adeus, a luz da eternidade que parece-me que já te vejo. Parece que já te vejo, Simão. E ergueu-se o degredo, olhou ao redor, enfim, aqui acaba a carta em que ela encaminhou para Simão. É bem bonitinha, bem interessantezinha. Um cartão, né? Um cartãozão. Bom, agora há pouco, o grupo anterior, eles falaram um pouco sobre as ações das principais personagens, principais protagonistas aí. E agora eu gostaria de trabalhar um pouco com isso, trazendo algumas características desses personagens e também falando sobre aquelas personagens que são redondas ou planas. Na página 709, a Aguiar e Silva nos conta que as personagens planas são definidas linearmente apenas por um traço. É um elemento característico básico que acompanha durante todo o texto. E essa espécie de personagem frequentemente apresenta muitas vezes uma natureza cômica ou humorística. E uma personagem plana não altera o seu comportamento no romance. Já as personagens redondas, por outro lado, oferecem uma complexidade muito acentuada. E o romancista tem de ter uma atenção por ter de caracterizá-la sob diversos aspectos. Então, de um lado, nós temos aquelas personagens que mudam no romance, do outro lado, nós temos aquelas personagens que não demonstram alteração na sua característica, na sua personalidade. Enfim, nós temos o Simão Botelho, que é uma personagem redonda, porque ele é um jovem consequente, depois ele é um jovem transformado pelo amor, depois é um jovem maduro, depois ele é herói, ele é romântico,
é corajoso, é fiel aos sentimentos ideais, né? Então, quando a gente lê o romance, a gente percebe essas mudanças nas suas características, percebe essa mudança na sua personalidade e, portanto, ele é uma personagem redonda. Nós temos a Teresa, também uma protagonista. Eu não sei se eu ressaltei, mas Simão tinha só 18 anos. E a Teresa tem 15 anos. E ali a gente percebe que ela é uma moça bonita, bem nascida, aparentemente frágil, mas com um caráter suficiente para enfrentar o pai. Portanto, ela é uma personagem redonda. Ela revela a coragem que caracteriza as heroínas românticas, rompe com os desígnios da sociedade e da sua família em nome dos seus sentimentos. Ela é obstinada e apaixonada por Simão, marginalizada num convento. Na verdade, ela é marginalizada, ponto. Depois ela é colocada em um convento, mas ela mantém a fé na justiça divina, confia no fim dos obstáculos que podem vir sobre a sua vida. Ela acredita na felicidade, embora a gente já viu que essa felicidade ela não vem. Nós temos também outros personagens, como a Mariana, de 24 anos. Ela era uma amante silenciosa e mais bonita que Teresa. Era uma camponesa. E para realçar a grandeza do seu amor por Simão, ela renuncia aos sentimentos em favor da felicidade do amado. Ela era aquela mulher que amava tanto Simão, era tão apaixonada por Simão, que ela era capaz de ajudá-lo a ficar com a outra mulher só para vê-lo feliz. Na minha perspectiva, isso só em novela mesmo. Mas ela tinha essa característica, essa personalidade. E ela é uma personagem secundária. Embora ela tenha essas características interessantes, ela era bem secundária. Temos o Domingo Botelho, que é um personagem plana. Ele é um patriarca da família Botelho, corregedor em Viseu, ali em Portugal. Ele era fidalgo de linhagem, mas não tinha muito dinheiro. Ele era autoritário, era inflexível, e isso é do início ao fim no romance, é o tempo todo assim. Se posicionava, era autoritário, não deixava, ele não tinha muito essa de vai e vem como o Simão, não. Ele tinha uma personalidade fixa ali. Nós temos também o Baltazar Coutinho, que era o primo de Teresa, que se aproveita da rivalidade entre Tadeu e Domingos para conseguir herdar a fortuna do seu tio, o pai de Teresa. Uma vez que ele não consegue se casar com Teresa, ele incita o tio a colocá-lo ela no convento. Eu disse que ela tinha ido para um convento. Foi o primo dela que incitou o pai a fazer isso. Era um burguês interesseiro. Ele entra em um duelo com o Simão e também acaba levando um tiro na face aí. O Simão mata ele. E ele também é um personagem secundário. Ele aparece em poucos momentos, não tem tanta relevância para a beleza da obra, mas, de certa forma, ele é importante. Temos o Tadeu Albuquerque, autoritário e inflexível, também é um personagem plana, porque é do início ao fim assim, esse é o pai de Teresa. Ele cria obstáculos que impossibilitar a felicidade de Simão e Teresa, como eu já disse lá no resumo. Ele era contra por causa da guerra entre as famílias, ele não aceitava que Teresa se relacionasse com alguém que fazia parte da família na qual ele tinha uma rixa. E ele é assim do início ao fim do romance, com esse ímpeto, com esse posicionamento. Por isso, uma personagem plana. Temos o João da Cruz, que é o pai de Mariana, que morreu, como o Paulo Silas disse. Era um camponês rústico, ele protegeu Simão. Inicialmente, ele cuida do Simão, como eu já disse, por causa da dívida. Depois ela acaba se envolvendo, se envolveu com os seus sentimentos, a ponto de matar para defender. Tem um episódio, eu não sei se a gente ressaltou, que esse João da Cruz, ele mata 2 homens só para defender Simão, mesmo o Simão dizendo para ele não matar. Ele mata um, mas aí ele vai matar o outro, Simão fala, não faz isso não, mas ele vai lá e mata, mesmo chega. Tudo isso por esse desejo de proteção em relação a Simão. Nós temos aí a Rita Botelho e o Manuel Botelho. A Rita é a mãe de Simão e o Manuel é o irmão de Simão. São aí personagens, na minha perspectiva, planos e secundários ao mesmo tempo, de certa forma. E finalizando aqui essa parte, nós temos também Simão Botelho
como uma figura do herói romântico. O Simão e Teresa são os personagens principais, eles são os protagonistas da história, e Simão, ele encarna a figura do herói romântico, o protagonista de amor, de perdição, dedica a vida ao amor idealizado, sem limites, e por este amor, que a gente já falou desde o início, ele enfrenta a autoridade dos pais, as regras sociais, e por não ser possível realizá-lo, acaba por morrer. Mas a elevação de caráter da personagem reside também em outros novos sentimentos e atitudes que o animam. A coragem que revela os atos, a determinação, o conceito, a ideia de honra que ele tinha, o respeito que ele tinha pelos que não eram da sua condição social, como a Mariana e o pai dela, o João da Cruz. Então, Simão, como protagonista da história, ele nós o definimos como uma figura do herói romântico. Esse era Simão. Pode passar. O romance trata-se de um romance fechado, né? Ele possui uma diegese ali bem demarcada, né? O Aguiar e Silva, né, faz a ressalva, né? Ele se caracteriza como um romance fechado, por possuir uma diegese claramente demarcada, né? Com princípio, meio e fim. As meninas também falaram bastante dessa questão da diegese. E o narrador, né? O narrador aqui, ele já é heterodiegético, né? Como explica lá, ali o Gerard Genet, eu acho que é assim, citado por Aguiar e Silva, né? Gerard Genet. Gerard Genet. Isso. Está escrito: assim, o narrador é classificado como heterodiegético se não é co-referencial com nenhuma das personagens da diegese, se não participa, por conseguinte, na história narrada. O narrador heterodiegético pode manifestar-se em um eu explícito ou como um narrador apagado, de grau zero, entendido como um autor textual. Dentro do romance, né, a narração ela ocorre ali em terceira pessoa, né, com um narrador onisciente. Ele é onisciente, muito explícito, né, bem explícito, tem um narrador ali. De enquanto em vez, né, de vez em quando, ele até se dirige mesmo assim ao leitor. A onisciência dele é do tipo intrusa, né, já que ele não se limita somente a revelar os sentimentos e comportamentos dos personagens, mas também ele interfere ali para julgar ou para ponderar alguma coisa, né? Ele é meio atrevido ali. Ele tem um trechozinho aqui: as freiras olharam-se entre si como se ouvissem na palavra coração uma heresia, uma blasfêmia proferida na casa do Senhor. O nosso narrador da história, ele é heterodiegético. Eu desliguei, mas agora eu tô mortinha de calor. Até no O narratário é como o interlocutor imaginário. Quando a gente lê lá o romance de Aguiar Silva, a gente percebe esse narratário. Eu, particularmente, não tinha muita afinidade com essa expressão narratário, e mesmo estudando e pesquisando sobre, né, embora eu tenha entendido, eu preciso pensar muito para identificá-lo, né? Mas o narratário é como um interlocutor imaginário, que temos em conta quando escrevemos, meio que esse receptor imaginário a quem o narrador se dirige, de certa forma. Não é necessariamente o leitor, mas também não precisa ser um personagem que participa da história, com o nomezinho ali e tal. Em alguns momentos, dentro da obra Amor e Perdição, esse narrador se dirige diretamente ao narratário, né, que ele designa muitas vezes por leitor, e no slide nós temos 2 exemplos disso. Na página 105 da obra, diz assim: o não desprazia, portanto, o amor de Mariana ao amante apaixonado de Teresa. Isso será culpa do severo tribunal das minhas leitoras, mas se me deixam ter opinião, a culpa de Simão Botelho está na fraca natureza. Na página 158, e Teresa: perguntaram aos meus leitores, e não me hei de queixar se me acusarem de ter esquecido, sacrificado a incidentes de menos forte. Então, é esse interlocutor imaginário. Essa é a ideia. Pelo menos essa perspectiva que nós estudamos e conversamos chegando. Mas nós exatamente, Adriano. Muito bem, parabéns.
bom, eu confesso que eu fiquei com muita dúvida a princípio. Mas nós temos o tempo também, né? E a ação da obra, ela é narrada de forma linear, né? Relatando-se os acontecimentos por ordem cronológica. Há, no entanto, momentos de retrospectiva. As meninas já disseram sobre isso no primeiro slide, primeiro grupo, falaram sobre a analepse, em que se narram antecedentes de ação, né? Por exemplo, quando no capítulo 1 se dá conta de antecedentes da família de Simão. Inicialmente, os acontecimentos são relatados em ritmo acelerado. O capítulo 1 também conta de momentos da história da família ao longo de 4 décadas. É presente também na obra o tempo psicológico, e ele manifesta-se e traduz-se nos períodos de reflexão das personagens, né? Quando pensam um no outro ali. As meninas até trouxeram um exemplo interessante, ou na espera de correspondência, no caso as cartas. Aí nós temos um exemplo também. Era em 1779, Juiz de Fora de Cascais, e nesse mesmo ano casara com a dama do Paço, Dona Rita, Teresa Margarida Preciosa da Veiga e Caldeirão Castelo do Branco. E as meninas também já trouxeram outras características, outros exemplos da obra que vai caracterizar o tempo, tanto psicológico, linear, enfim. É basicamente isso. Já a focalização, pessoal, do ponto de vista do foco narrativo ou da postura do narrador perante a história, os elementos realistas do romance estão na crítica às instituições religiosas, conventos e no comportamento não passional de algumas personagens secundárias, como o João da Cruz, por exemplo, ali, né, o pai da Mariana. É possível perceber ali esses elementos nas passagens da obra em que o narrador denuncia, né, ali a corrupção do convento ali de Viseu e enfatiza a lealdade, o senso prático, né? A corrupção fala sobre a promiscuidade, enfim, essas questões relacionadas à corrupção. Também enfatiza a lealdade, né? Eu acho que é um senso prático ali, e a sensatez do João da Cruz, né? E relativiza ali um pouco a personalidade ali, que é um pouco predominante ali no romance, né? E aí já a classificação tipológica do romance, né? Exatamente. Quando a gente lê lá Garcia, a gente percebe que ele traz algumas classificações. Temos a letra A, letra B, letra C, ele vai destrinchando sobre isso. E quando nós observamos a obra Amor de Perdição, nós julgamos que a classificação tipológica do romance é um romance de ação ou de acontecimento, visto que o romance, caracterizado por uma intriga concentrada e fortemente desenhada, com princípio, meio e fim bem estruturados. A sucessão e encadeamento das situações e dos episódios ocupam o primeiro plano, relegando para um lugar muito secundário a análise psicológica das personagens e a descrição dos meios. Isso está na página 684, lá de Aguiar Silva. E quando a gente lê as outras classificações, a gente percebe que aquilo não se enquadra dentro do nosso romance. Portanto, a classificação tipológica do romance Amor e Perdição é um romance de ação ou de acontecimento. Bom, a ideia do romance romântico, né, era buscar, de certa forma, responder às exigências do público leitor no fim do século XVIII e início do século XIX. O romance romântico sopra as influências dos costumes urbanos e das tranquilidades das zonas rurais, retoma o mito cavaleiro medieval, que agora era local, e é considerado um instrumento de popularização da leitura e da nacionalização das letras, está intimamente ligado ao reconhecimento dos espaços nacionais, o campo, a selva, a cidade, e é geralmente nas situações, no cenário dos personagens, são marcados pela imaginação e ideologias românticas com os quais o leitor se identifica. Nós temos algumas características desse romance romântico, que está aí no slide, que é o estilo... não, pode voltar. Está no slide. Estilo fluente, leve, linguagem simples para a época, tramas fáceis, otimismo burguês, e a gente consegue perceber todas essas características desse romance romântico também dentro da nossa obra, e dentro de outras também.
A origem do romance está no século XVIII, foi quando esse gênero textual adquiriu a popularidade e substituiu a antiga forma de narrativa, conhecida como epopeia ou poema épico. E esse tipo de narrativa era antes, escrita em versos, né, e apresentava a figura de um herói. Já o romance, porventura, ele é escrito em prosa e a figura heróica pode ou não ser dispensável. E, além disso, ele se diferencia da novela, do conto, no que se refere à extensão, ao tamanho, né? A narrativa é mais longa. E o romance no século XVIII, ele se diferencia, por exemplo, também da epopeia, como já disse, né? Visto que ele narra os eventos em forma de prosa, e não mais em verso, que é uma estrutura típica dos poemas épicos. E ele pode ser classificado como monofônico, polifônico, fechado, aberto, linear, vertical, e psicológico. O romance, por ser mais amplo, possui também a chance de apresentar tramas, personagens mais complexos. Quanto à temática, o romance pode ser classificado de diversas formas. Aí nós temos a ficção, temos a aventura, o encontro juvenil, temos o terror, fantasia, enfim, são inúmeras as possibilidades temáticas desse gênero texto literário. Enquanto o romance, né, durante o século XVIII, ele se transforma, né, e fica um pouco mais penetrante e por vezes despudorada, misericórdia, análise das paixões e dos sentimentos humanos, com sátira social política ou em escrito de extensões filosóficas. Ao mesmo tempo, o romance torna-se um dos veículos mais adequados da sensibilidade melancólica, plangente ou desesperada do século XVIII pré-romântico. Romances de Richardson, de Rousseau, tem com um errozinho aí, de Bernardin, etc. Quando o romantismo ele se revela nas literaturas europeias, já o romance conquistara por direito próprio, né, ele conquistou pelo próprio direito a sua alforria, né, a sua liberdade, e já era lícito falar de uma tradição romanesca, né, entre os finais do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX. O público do romance se alargou, né, desmedidamente, né, bem grande, para satisfazer a sua necessidade de leitura. Né? O Adriano falou sobre essa questão da necessidade de satisfazer a leitura do pessoal. E escreveram, sim, e editaram, sim, numerosos romances. Né? Então começou a expandir um pouco mais. Esse público tão dilatado, né, tão robusto, em que a maioria não possuía, evidentemente, a necessária educação literária, atuou negativamente na qualidade dessa copiosa produção romanesca, o chamado romance negro, de terror, repleto de cenas tétricas e melodramáticas, com um impressionante instrumental de subterrâneos, esconderijos misteriosos, punhais, venenos e etc. O povoado de personagens diabolicamente perversas ou angelicamente cândidas, né, que obteve uma grande voga nos finais do século XVIII. O romance em folhetim, ele, que é uma invenção das primeiras décadas do século XIX, essa informação está lá em misericórdia, Aguiar e Silva, constitui igualmente uma forma hábil de responder ao apetite romanesco das grandes massas leitoras, caracterizando-se, em geral, pelas suas aventuras numerosas e descabeladas, né? Numerosas e descabeladas, pelo tom melodramático e pela frequência de cenas emocionantes, particularmente adequadas a manter bem vivo, né, o interesse do público de folhetim para folhetim. Chamava bem atenção, o pessoal ficava ansioso ali pelos próximos capítulos. E com isso, eu acho que nós concluímos então as nossas argumentações, a nossa apresentação aqui por hora. Muito bom. Gente, parabéns aos dois grupos. Alguém quer fazer algum comentário antes de eu fazer os meus?
Alguém da sala quer falar alguma coisa? Alguém do grupo? Alguém fora do grupo? Como vocês classificam a apresentação de hoje? Eita! Guardando a fala de alguém, por favor, né? Nota 10, todos arrasados. É mesmo, Virgínia? O que é que você gostou mais da apresentação? Ai, de todos a história do livro, eu tô vontade de ler. Tudo bem. Mais alguém quer fazer algum comentário? Vocês compreenderam a apresentação? Compreenderam a história? Sim. Sim. Os meninos colocaram uma coisa, tô falando dos meninos, mas são os 5, né? As meninas e os meninos. Foi a Adriane que puxou essa história de clichê. E depois, no final, agora o Paulo Silas está falando do romance de folhetim, então tem tudo a ver. Combina perfeitamente. Esse romance, escrito no início do século XIX, né? Ele é assim, um dos maiores representantes do romantismo, não só português, mas do romantismo, tanto da literatura europeia quanto de modelo para a literatura brasileira, né? Por exemplo, José de Alencar escreveu Lucíola, que é muito semelhante assim, a forma da história acontecer, o sofrimento dos dois, né, dos heróis, da mocinha e do herói da história. E também, esse romance também ele é inspirado, como os meninos colocaram, em Romeu e Julieta, é muito semelhante o acontecimento, a proibição, o primo que vai se casar é prometido para a prima, lá da Julieta também é um primo, né, o Teobaldo. O trágico de toda a situação é os dois morrerem por amor, a idade dos dois, tudo é muito semelhante mesmo com Romeu e Julieta. Mas também se parece com Manon Lescaut, se parece com Os Sofrimentos do Jovem Werther, que são romances românticos inaugurais do período literário, né? Então, essa forma de olhar, com esse olhar profundamente apaixonado, sentimental, dramático, no caso, como o Paulo Silas diz, melodramático, era uma prática muito comum, não vou nem falar comum, era uma prática quase que obrigatória das narrativas românticas, narrativas do romance romântico. Por quê? Nesse período, e eles expuseram muito bem essa parte aí, que houve a ascensão da burguesia. A Sara começou lá colocando, as meninas do primeiro grupo, colocando o momento histórico em que essa situação acontece, em que o romantismo na Europa entra em evidência, que é a fase do final das monarquias, né? Ou pelo menos a luta pelo final das monarquias, elas não acabam aí, mas essa luta por um governo democrático, republicano, né? Um governo de mais liberdade, depois da Revolução Francesa, etc., e a ascensão da burguesia. E quem era a burguesia? Eram os profissionais liberais, especialmente aqueles que eram antigos donos de feudos, pequenos condados, pequenos baronatos, que perdiam suas terras ou para o rei mesmo, né? Em batalhas que dominavam o território, ou para outros vizinhos que tinham mais terras e mais soldados, e muitos ficavam, né, isso durante a Idade Média, ficavam à mercê do próprio trabalho ou da espada, né? Eles tinham a própria espada que lutavam, aí no caso em nome de alguém, tendo um líder ou tendo um rei a quem proteger e de quem ser protegido. Então várias pessoas, vários
que eram antigas autoridades, que tinham às vezes até bens, terras, porque na Europa, principalmente, bens são terras, né? Acabavam ficando sem terras e ficavam vagando, né? E aprendendo uma profissão, desenvolvendo alguma forma de trabalhar para se manter. Então, assim, houve a ascensão dos profissionais liberais que alimentaram o comércio, os burgos, né, as cidades, mais tarde as indústrias. Então, houve a ascensão das indústrias, especialmente as indústrias a partir do carvão, as indústrias que construíam os navios a vapor, etc, etc. Então, essas pessoas eram os profissionais liberais que começaram a juntar dinheiro, a ganhar dinheiro pelo trabalho, a se enriquecer, e não tinham a educação, né? Não tinham educação sistematizada, não sabiam ler e escrever. E os pais que não sabiam ler e escrever começaram a se preocupar em enviar os filhos para as escolas. E para isso eles pagavam bem caro, né? Para que os filhos estudassem. E os filhos voltavam com instrução. Então, o gosto deles era mais refinado. A sociedade criada a partir disso era uma sociedade burguesa, né? Que do burgo da cidade, que abandonaram os campos e começaram a atuar nessas profissões liberais, especialmente como médicos, advogados, professores. Aí tinha o ferreiro, tinha o oleiro, já tinha os armadores, né? Então, assim, essas profissões acabaram transformando a sociedade do final do século XVIII e início do século XIX na dita sociedade burguesa. E esse burguês, aquele que não ia para a escola de direito, especialmente, né, eles se formavam em direito, em profissões jurídicas. Esses que não iam, mas que foram aprendendo a ler, especialmente as mulheres que não iam estudar, mas acabavam aprendendo a ler, os pais contratavam preceptores para casa, ensinar em casa, desenvolveram o gosto pela leitura. E essa leitura era principalmente a leitura de histórias, porque uma coisa é você ler uma poesia lírica e achar bonito e até se apaixonar por aquela construção ali, mas é uma produção sentimental específica e que não vai desenvolver a curiosidade do leitor, ela vai desenvolver o gosto pelo belo, artístico, né? Agora, quando são histórias, especialmente histórias dramáticas, cheias de personagens lendários que voltam às características do medievalismo, como o cavalheirismo, a coragem, a força, a habilidade, a nobreza. E o Simão acabava, que na segunda etapa da vida dele, né, quando ele se transformou num rapaz sério, acabava que reunia em si essas qualidades, né, de caráter. Então, os escritores desse tipo de histórias começaram a fazer muito sucesso. Por isso que o romantismo foi um período pródigo em produção de textos em narrativas. Porque essas narrativas chamavam a atenção das mocinhas, né? Chamavam a atenção das mulheres e chamavam a atenção também dos burgueses, os rapazes dos burgos. E ele começou a ser escrito, então os romances começaram a ser escritos em folhetim, que era a prática da novela, né? Toda semana tinha um capítulo lançado pelo jornal, por isso que era um folhetim, e todo mundo ficava doido para ir lá. É claro que já existia imprensa, né? Então eram folhetins impressos, eram capítulos impressos, ficavam doidos para ver o resultado dos acontecimentos da semana. E os escritores passaram a escrever com mais agilidade para suprir o gosto dos leitores. Nada melhor para um escritor do que ter leitores das suas obras, né? Então, tudo isso acontece por conta dessas questões
colocados pelos meninos hoje e as meninas. Bom, sobre a apresentação do trabalho do grupo. Gente, quando a gente faz um roteiro, quando a professora monta um roteiro, ela pretende que o roteiro tenha sido observado. Não precisa ser seguido à risca, né? Mas que seja observado. Então é para isso, porque a gente está trabalhando uma teoria que eu não tive como explicar no quadro para vocês desenhando lá e fazendo exemplificação, uma teoria relativamente difícil. Então, por isso que eu acabei elaborando aquele roteiro rápido, com um capítulo da teoria só, que é sobre o romance, e separando as páginas, etc, etc. Então, o que aconteceu hoje? Os dois grupos foram ao roteiro, buscaram a teoria, os fragmentos da teoria, e aplicaram esses fragmentos na obra. O que era para ser feito? Isso. Assim, desde da primeira apresentação, a apresentação deveria ter esse caráter assim. Não estou falando que vocês não fizeram. A maioria fez, sim. Só que muitos de vocês, não sei, talvez para tentar impressionar ou buscaram outras pesquisas. Não estou falando da pesquisa histórica, das características do período literário, isso era para fazer pesquisa mesmo, é desse jeito que aconteceu em todos os grupos, foi muito bom. Aliás, eu quero parabenizar todos os grupos até aqui por essas pesquisas. Vocês buscaram, vocês trouxeram essa parte histórica e a parte da característica do período literário, vocês sempre trouxeram muito bem, parabéns mesmo, foi ótimo. Mas na hora de trabalhar a narrativa de acordo com a teoria do Aguiar e Silva, que é a teoria proposta, às vezes vocês trouxeram outras, né? Acharam difícil essa, possivelmente, e acabaram trazendo outras nomenclaturas. Não é que elas estejam erradas, mas é que elas não eram a proposta, né? Então, a proposta hoje, ela foi cumprida direitinho. Os dois grupos, e assim, o que eu achei melhor é que os dois grupos falaram das duas coisas, né? O primeiro grupo ingressou um pouco no grupo, na matéria do grupo 2, mas o grupo 2 também voltou um pouco na matéria do grupo 1. Então isso faz um entrelaçamento muito legal e não foi repetitivo. Mostra que os dois grupos leram todo o roteiro, que era para ser feito no trabalho, e tentaram buscar elementos que chegassem a ele, ao roteiro, né? E mesmo que tenham se envolvido cada um no grupo do outro, mas isso não foi feito pela invasão nem pela repetição, foi feito pela complementação. Foi muito bom, assim, foi bom também ouvir vocês, os dois grupos, porque só assim, na forma de falar, vocês são calmos, ponderados, isso significa que um não deixou para o outro fazer o trabalho sozinho. Vocês pesquisaram juntos, falaram na mesma medida, usaram a mesma proporção. Não teve gente quebrando o galho do outro ou tentando tapar um buraco que o outro deixou aberto. De jeito nenhum. E a não ser a Ana Carolina, que fala rápido, eu até queria ter interferido e falado para ela que pode falar calmo, mas vocês são muito calmos e ponderados na fala. Pode ser que estejam nervosos, mas não deixe transparecer. Mas isso, Ana Carolina, não foi um problema, não. Você é agitada para falar, é o seu jeito. Mas assim, não precisa, pode ir com calma, o tempo dá, né? O tempo estava tranquilo. Foi por isso que eu deixei um livro por dia, para que a gente não fique atropelando uns aos outros e com medo de não dar tempo. Então, eu classifico o trabalho de vocês hoje muito bom, certo? Um trabalho bem organizado, em que todos os tópicos levantados foram trabalhados. Todos os tópicos daquele roteiro que nós fizemos a proposta, né, que nós propusemos, foram observados. Então, vocês estão de parabéns por isso.
E como eu estava falando, vocês falaram assim de forma calma, ponderada. E outra coisa que eu acho bom também é vocês vão lendo e explicando. Não é que não possa ler, é claro que pode ler, né? A pesquisa que vocês fazem, vocês podem ler. Mas vocês foram lendo e explicando e não ficaram muito presos aos slides. Então, de modo geral, foi muito bom mesmo o trabalho, certo? Parabéns para vocês. Algum comentário dos grupos, dos colegas? Alguma pergunta? Professora, agradecer, né, pelas o que você disse aí e dizer por que isso aconteceu, porque a gente conversou com os grupos, a gente entrou em contato com os meninos para saber como que estava indo e assim a gente foi moldando a nossa apresentação. Por isso que quando conversa assim dá super certo. Ótimo, Sara, é isso mesmo. Eu sei que nós temos muito, assim, a gente trabalha muito, todo mundo trabalha. Aqui nessa sala ninguém é sustentado por um marchão para poder só trabalhar, só estudar, né? Ninguém tem um mecenas que paga os estudos para vocês, eu sei. Mas se nós nos esforçarmos um pouquinho e se nós fizermos esse entrelaçamento da conversa entre os grupos, sai um trabalho muito bom, sai um trabalho bem organizado e a gente não fica sendo repetitivo para que os colegas fiquem cansados de ouvir, né? Eu até enviei um recadinho, pessoal, para as meninas. Vocês não estão entrando no trabalho dos colegas, não. Desculpa aí, meninas. Eu pensei, nossa, capaz que eles não conversarem entre si, agora um vai entrar no trabalho do outro. Desculpa, estou pedindo desculpa em público, porque eu vi que vocês se organizaram direitinho para que fosse realmente desse jeito. E gostei muito também na forma como vocês narraram a história, o enredo direitinho, o capítulo certinho, que embora tenha contado, né, assim, um pouco da história, mas deu para que o Adriano e o Paulo Silas trouxesse a história de forma bem tranquila e sem voltar demais ao que já tinha sido dito. Aí tem uma coisa que vocês não falaram, hein? Isso passou. Embora o Adriano tenha dito que a carta era um elemento importante do romance, e o Paulo Silas disse até que é deixa-me ler aqui a sua fala. É que a carta, que você leu inclusive, né? As cartas produzem um certo protagonismo no romance, e é verdade. Mas vocês se esqueceram de colocar que lá no final, essas cartas todas, elas foram colocadas dentro do avental da Mariana, né? Que a Mariana resolveu suicidar, e para que ela não deixasse que a memória dos dois, tanto da Teresa quanto do Simão, fosse conspurcada, né, manchada, ela pegou as cartas, todas as cartas, porque a Teresa, quando ela escreveu a última, ela devolveu, né, as cartas, porque ela ia morrer mesmo, ela sabia que ela ia morrer, e essas cartas todas vieram para o poder da Mariana, porque ela também pegou todas as cartas do Simão que estavam guardadas com ele, quando ele estava muito doente já, mas assim, ele entrou no navio com todas as cartas, indo para o degredo de 10 anos lá na Índia, né? E as cartas estavam todas juntas. E ela pegou assim no avental, né? E pulou no mar, abraçou-se ao corpo do Simão que estava envolvido na mortalha lá que eles jogaram ao mar. Ela abraçou-se ao corpo dele e se afundou. Mas as cartas subiram, né? As cartas acabaram vindo à tona, emergindo. E alguém, que não é dito o nome, recolhe as cartas. E então aquilo que ela não queria acabou acontecendo. Porque é só por isso que é possível contar a história direitinho, né? O final da história. Porque no final morre a Teresa, morre o Simão e morre a Mariana. Aí o escritor, o autor lá, aquele narrador que tem um narratário, que somos nós, e é também gente que está dentro da história, como você colocou, Adriana, aquele narrador intruso, aí ele conta
conta, né? Como que a gente sabe o fim da história? Assim, sabe o fim, porque as epístolas, né? As cartas, ela é um romance epistolar, aliás, na verdade. Porque no final as cartas são recolhidas e alguém resolve contar o restante da história. E aí é ele. Como que essas cartas chegam até o narrador, ninguém sabe, né? Porque isso ele não conta na história, não. Só conta que as cartas foram recolhidas e aí, portanto, a história foi contada, né? Então, ele é um romance inteligente, porque realmente, Adriana, ele é um romance clichê mesmo. Todos aqueles dramas, né, que são um pouco água com açúcar, assim, mas também tem aquela parte mais terrível, mais dramática, mas também não deixa de ser clichê. Eles fazem muito sucesso com as meninas leitoras do século XIX, né? Mas, embora ele seja assim, um clichê, mas o narrador ele é bastante inteligente, né? Ele vai se justificar em tudo. Ele conta que ele soube um pouco da história porque ele ficou na mesma cela que o Simão, e depois ele vai... E também isso coincide com a vida do Camilo Castelo Branco, que ficou lá na cela com um velho que contou a história. Então ele entrecruza essas situações de forma que não dá pra gente saber se é uma história de verdade ou uma história de mentira. Mas pelo menos um pouco dessa história é de verdade. Como a Sara colocou lá, e é verdade mesmo. Um pouco da história tem a ver com o tio do Camilo Castelo Branco. Então, assim, ele faz esse entrelaçamento muito bem feito. Tanto o escritor quanto o narrador que ele nomeia para contar a história, né? E é só por isso que nós conseguimos saber, agora no século XXI, que existiu essa história do Camilo Castelo Branco. Certo, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário agora? Alguma pergunta? Alguma observação? Eu quero... Sim. Eu tenho, professora, quando eu estava estudando sobre esse caso, eu vi um artigo que a autora do artigo falava que a intenção do Camilo era escrever esse romance um pouco para justificar aquelas digressões que ele tinha na própria vida. Porque tanto é que ele estava preso por adultério, por ter raptado uma mulher casada. Aí ela fala que seria o amor de perdição justificativa para ele fazer o que ele fez. Aí fica essas dúvidas aí. Porque eu acho até que a história da vida dele é muito interessante, dá uma novela que ele foi uma máquina de escrever, né, também. Camilo de Castelo Branco tem um arcabouço enorme de literatura aí. E eu acho que a vida dele dava uma novela mais interessante que as que ele escreveu, no caso essa. Então, mas seguindo a autora que você citou aí no artigo, eu imagino que ele tenha tido essa concepção mesmo de produção dessa história, porque o adultério, aqui no Brasil, ele não é crime, né? Ele é pecado. Mas em Portugal, ainda hoje, é tratado como crime. Então, assim, quem pratica adultério vai para cadeia, né? Então, ele foi para cadeia. Aí ele quis justificar que, gente, não era uma questão de adultério, é uma questão de se apaixonar. Quando a gente se apaixona, a gente passa por cima de tudo, porque a paixão, ela é cega. Então, na verdade, possivelmente ele quis justificar isso, né? Não, gente, não é porque eu quis praticar um crime, é porque eu me apaixonei, né? Possivelmente. Bom, mais alguém? Não pode existir limites pro amor, isso mesmo, Sara. Eu acho que o meu comentário seria só de concordância, né? Que está em concordância com o que vocês proporam. Acho que é só para deixar isso ressaltado. Acho que ele teve uma vida assim, muito interessante, né? E aí escreve tudo isso, né? O arcabouço dele também é bem vasto. Também pesquisando sobre, né? Eu vi essa informação, eu achei bem interessante, de fato. Ele é um cara diferenciado. Um doido. Mas doido por amor, né, Paulo Silas? E como ele viveu no tempo do romantismo, na segunda fase, ele produziu mais na segunda fase, né? Ele produziu desde a primeira até a última fase do romantismo, mas as obras dele são mais evidentes na segunda, especialmente esse. Então, assim, é o amor do mal do século, aquele que
o camarada perde a razão e morre de amor. Então, cumpriu bastante bem o papel, né? Exatamente. Alguma consideração, Giovana? Não, nenhuma. Também concordo com metade de todos vocês. Ana Carolina? Não, professora, tudo certo. Mais nada? Tá bom, pessoal. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Próximo trabalho, próxima aula, nós temos os grupos 5 e 6, né? Aí eles se encontram pertinho assim, 5 e 6. Tem alguém que tem alguma pergunta para a próxima? Deixa-me ver quem é 5 e 6. Eu não abri aqui, depois eu vejo. Mas os grupos número 5 e número 6, se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar durante a semana, pode me procurar. Os meninos dessa semana me procuraram. Eu vou parar a gravação.